Olá, vamos a mais um resumo de disciplina para a AV1. Vamos falar agora sobre Fundamentos das Ciências Sociais, a aula 1. Vamos às definições de tipologia de conhecimentos. Não é mesmo? Vamos lá. Conhecimento mítico. O conhecimento mítico, ele é um relato ficcional. É a representação simbólica, é a tentativa de se explicar o inexplicável. Temos também o conhecimento religioso ou teológico, que ele gira em volta da esfera do sagrado, do dogmático, da fé, do criacionismo. Temos também o conhecimento filosófico, ele é um pouco mais radical, ele fala mais da razão, do crítico, da totalidade, da reflexão sobre a condição humana. A especulação, ela gira no direito da ideia do justo, o praxe. Temos também o conhecimento do senso comum. O conhecimento do senso comum, ele é mais empírico, ele é mais vulgar, espontâneo, ele não é a base da experiência, ele é impregnado na visão do mundo, dos preconceitos, das armadilhas. Temos também o conhecimento científico. Esse sim, esse é mais sistematizado, é a base do método, do objeto, é a emergência do conhecimento científico, é a hierarquização do conhecimento, o evolucionismo, a revolução científica. Vamos falar um pouco aqui também de definições da distinção entre ciências sociais e ciências naturais. As ciências sociais giram em torno da investigação científica da sociedade, o fato social, a realidade social e sua interpretação, a questão do rigor científico, a validade, a complexidade, a difícil determinação. Temos também as ciências naturais. As ciências naturais falam de relações cartesianas, a replicabilidade, os resultados gerais da universalidade, as leis universais, a objetividade. Essas divisões de clássica das ciências estão nisso aí, nas ciências sociais e nas ciências naturais. Vamos agora para a definição de problemas sociais e problemas sociológicos. O problema social, ele é um acontecimento que atinge a grupo de pessoas. Um exemplo é o caso das drogas. Já o problema sociológico, o objeto de estudo da sociologia, todo problema social pode ser um problema sociológico, mas nem todo problema sociológico constitui-se um problema social. Vamos falar um pouco agora da construção científica sobre a concepção de humanidade. A construção científica sobre a concepção de humanidade nasce na Europa. Logo, a noção de ser humano como referência para as ciências sociais é inicialmente a do homem europeu. As concepções, elas falam sobre 3 autores. A concepção do bom selvagem, que é a concepção de Rousseau, a concepção do mal selvagem, que é a concepção do Hobbes, e a expansão da cultura europeia. Falemos um pouco sobre o olhar eurocêntrico, sobre a cultura. A ideia de que o homem veja o mundo a partir da sua cultura tem como propensão considerar o seu modo de vida como o correto e o civilizado. Segundo Roberto da Mata, devemos analisar as práticas culturais no contexto em que elas são praticadas e, assim fazendo, resgatar a humanidade no outro e a do outro em nós mesmos.
Segundo a antropologia e a sociologia, o homem não nasce com esses hábitos sociais, pois eles são passados, são adquiridos através do processo de socialização. A cultura é transmitida por herança social, ela não é transmitida por herança genética, não é determinada biologicamente. A crítica das diversas formas de determinismo relata desta forma 3 tipos. Determinismo geográfico. Ele diz que diferentes ambientes condicionam a diversidade cultural. O determinismo biológico diz que há uma herança genética, a cultura é determinada biologicamente. E o determinismo social, onde o indivíduo é produto do meio social. Falemos agora de relativismo cultural. O que é o relativismo cultural? É a postura privilegiada pela antropologia contemporânea de buscar compreender a lógica da vida do outro. Vamos a outro conceito. O que foi o Iluminismo? Este movimento surgiu na França do século XVII e defendia o domínio da razão sobre a visão teocêntrica do mundo, que predominava na Europa desde o período medieval. O próprio homem deveria passar a buscar respostas para as questões que, até então, eram justificadas somente pela fé. Retomando o raciocínio, o que foi o Iluminismo? Este movimento surgiu na França do século XVII e defendia o domínio da razão sobre a visão teocêntrica do mundo, que predominava na Europa desde o período medieval. O próprio homem deveria passar a buscar respostas para as questões que até então eram justificadas somente pela fé. Contratualismo. O que foi o contratualismo? Contratualismo é um conjunto de teorias que tentam explicar os caminhos que levam as pessoas a formar os estados. As respostas mais significativas foram as ideias de Hobbes, Locke e Rousseau, que serviram para sustentar e dar legitimidade ao Estado. A existência de um Estado pré-social. Vamos falar dos elementos desse contrato, do contratualismo. Um deles é a existência de um Estado pré-social. Dentro das teorias desses 3 autores, nós temos as seguintes. O autor Hobbes falava que o homem é o lobo de si mesmo. No estado da natureza, os homens viviam isolados e em luta permanente. Reinava o medo. A única lei era a força. O outro conceito é do autor Locke. Para ele, no estado pré-social, existiam direitos naturais: a vida, a liberdade e a prosperidade. O Estado surge para garantir esses direitos. O Estado surge para legitimar o poder da burguesia. Já para o autor Rousseau, ele que é o teórico do bom selvagem, para esse autor, o direito de propriedade dá origem ao estado de sociedade, em que se dão as disputas entre fracos e fortes. Vamos falar do pacto. Qual é a motivação desse pacto dos 3 autores? A motivação para o autor Hobbes, para o nascimento do Estado, é o medo. Para o autor Locke, é a garantia dos direitos naturais. Só lembrar lá o direito à vida, não é mesmo? Não vimos lá atrás? É o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Esse era o pensamento do autor Locke, a garantia dos direitos naturais. Para o autor Rousseau,
a questão da desigualdade decorrente do direito da propriedade. Quando nós temos o estado nascente, nós temos as seguintes definições para cada autor. Vamos lá. Para o autor Hobbes, nós temos o estado absoluto. Para o autor Locke, nós temos o estado liberal. E para o autor Rousseau, nós temos o estado democrático. Retornando ao nosso raciocínio com relação ao conhecimento científico, vem a pergunta: quais são os elementos constitutivos do conhecimento científico? É o conhecimento sistematizado, é o método e o objeto. Guardem isso. Elementos constitutivos do conhecimento científico é o conhecimento sistematizado, o método e o objeto. Dentre os trabalhos que tivemos em sala de aula, surgiram duas perguntas. Uma delas foi: a razão explica tudo? A resposta opcional é que não. A razão para a história da humanidade envolve questões de natureza da ciência, da religião, mudando com o tempo. A multiplicidade de pareceres teológicos e racionais, de acordo com o pensar humano, não esgotam todas as variáveis do problema que os experimentos criados sejam limitados pelas pressuposições de como é a natureza e suas próprias percepções. É possível unir razão e fé? Não, não é possível, porque a fé é baseada em ideias dogmáticas e quase sempre tidas como as verdades absolutas incontestáveis, geralmente registradas em tomos sagrados, geralmente escritas de forma denotativa e assim de forma conotativa, não obstante relevadas por um ou mais seres onipotentes. Essa incompatibilidade com a ciência, da ciência com a religião, aumenta com o surgimento do método científico, que após algumas considerações dão origem aos ditos fatos científicos. O conhecimento científico acaba se tornando o oposto ao religioso, sendo o método e a sistematização o objeto do experimento, a objetividade. Convém relembrar sempre que senso comum e senso científico têm as suas diferenças. O conhecimento do senso comum e o conhecimento científico. O senso comum, ele é assistemático, ele é valorativo, ele brota da sociedade, ele é de matriz popular, são verdades populares. O conhecimento científico, ele é cartesiano, sistematizado e pode ser provado cientificamente. Olá, vamos a mais